Que mágica você está em São Paulo. Estou em São Paulo, vendo esse ar Mas chegou faz pouco fresco. tempo, né? Você estava na Amazônia até esses dias, né? Sim, estava lá. Cheguei faz uns 15 dias. É, então. Eu vi. Muito Veio bom. contar história pra gente. Sim, hoje eu estava contando história lá no Guarujá. Ah, que legal, foi pra Ah, que praia. beleza. É, fui para É, lá. que joia. É, a gente vai apresentar o Josafá daqui a pouquinho, né? O Brian vai fazer as honras da casa, mas já posso dizer a vocês que o Josafá é um excelente contador de histórias. Tem 2 livros e adora contar histórias, vai em vários lugares para contar histórias, em feiras, em vários esquemas. Depois ele conta para vocês, que é uma coisa muito bacana. Isso é uma coisa que se perdeu, né, muito no tempo e hoje em dia estão começando a retomar. Isso é muito legal, né? Que bom. Pois é, e Então, interessante que a gente começa a contar a história, às vezes a gente pensa que o pessoal não vai muito ficar antenado e de repente eles começam a regalar os olhos, gostam sim de histórias. é É bom verdade. reviver. Você O sabe que a pessoal gente que está está. entrando, coloca um ok aí para saber se o nosso som tá bom, de nós três, som, imagem. Isso. Bota um ok aí no chat, por favor, pessoal. Você sabe, Josafá, que a gente está completando aí a sexta live dessa semana, né? E todas elas foram muitas histórias. Histórias pessoais, histórias de vida, histórias de morte, né? Teve um que morreu, voltou até, né? Ou quase, né? E as pessoas ficam muito interessadas porque tem verdade nisso. E quando a gente conta uma história, né, que tem verdade, e é interessante isso que estou falando, porque já dando um furo de reportagem aqui, né, cortando já a apresentação, nas suas histórias, apesar de serem histórias das lendas e mitos da Amazônia, muitas delas aconteceram com você, não é isso? Né? Então, assim, é Muitas bacana isso, delas, porque. Hã? muitas delas realmente, Ótimo. Então, a maioria. é, pois é. Brian, você quer então apresentar o Josafá, fazer as vezes da casa? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, ele é pajé, né? Pajé ordenado, Josafá Awaiató, Awaitó. Depois você me corrige a pronúncia aí, por favor, né? Descendente da etnia Mura, né? Morou no Rio Madeira na infância, nas margens do Rio Madeira, e a família dele era da atividade extrativista, né? Isso lá no Amazonas. Se especializou em óleos medicinais. E o Josafá também estudou o lado científico, mas também estudou a espiritualidade nas tribos amazônicas. Um assunto muito interessante. Eu mesmo, inclusive, fiz umas aulas de xamanismo recentemente. Eu não sei se você conhece o Josafá, o Vitor Hugo França. Ele dá alguns cursos, algumas coisas sobre xamanismo. Eu nunca tinha feito, né? Assim, só conhecia, mas não tinha aprofundado um pouco mais. Achei super interessante. E aí, por isso que quando o Chico te convidou, eu falei, ah, não, Josafá, deixa eu entrevistar, porque eu estou bem nesse momento agora, eu acabei de fazer assim, umas aulas de xamanismo, estou nessa pegada, então realmente achei muito bacana, muito interessante, né? E vou adorar saber aí as histórias. E hoje ele vai conversar com a gente, então, sobre esse assunto, sobre a espiritualidade Só um nas tribos minutinho, amazônicas. desculpa. Só um Sim, minutinho. Delícias da Vovó, se eu não me engano, é a Conceição. Ela falou que não está ouvindo nada. Eu acho que deve ser o seu, porque as outras pessoas deram ok, Conceição. Vamos ver se o o seu não pessoal está deu no ok. mudo ou alguma coisa. Aumenta o seu volume, vê se não está mutado. Tá bom? Eu vi que o Josafá até pegou uma cuia aí, de um tacacá. É. Eu vou fazer um tacacá. Isso lá do Ô, Pará, mas. Josafá, vamos começar pelo seu nome, né? Você recebeu aí um nome indígena, que é muito comum, os indígenas também rebatizarem os brancos, né? Qual que é o significado desse seu nome? Como é que se deu esse recebimento, né, desse novo nome? Enfim, como que foi a circunstância aí? Pois é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Chico. Muito obrigado, Brian, por estar aqui. Eu sinto assim como, realmente, como um amigo me chamou uma vez, se você é o embaixador da Amazônia aqui com a gente, porque você atualiza e coloca aqui a verdadeira importância. Porque muitas vezes a gente sabe que é importante tudo que se passa no Amazonas, mas a essência às vezes se perde, tudo isso.
E como eu tô lá e cá, trazendo as notícias, minha família de lá também, todo mundo, e eu sou embaixador aqui, eu me sinto agora realmente, e é muito A bacana sua isso. mãe ainda mora ali na cidade do Guaraná, né? É, a mãe estava lá em Maués, agora veio para cá comigo Maués. também. É, Maués, cidade do Guaraná, maravilhosa. Meu nome foi o seguinte, meu nome é Josafá, cuidado pelo meu avô, e eu fiquei com esse nome aqui, Tidinho. Quando comecei a trabalhar com as tribos indígenas, trabalha muito no Amazonas com as tribos indígenas, com turismo. Josafá, acho que você está colocando a mão um pouquinho em cima do microfone e está ficando abafado. Eu coloquei aqui por causa dos cachorros que estão latindo. Isso. Procura deixar um pouquinho mais solto. Obrigado. O meu, você diz o meu, Isso. tá Isso, o seu. Estava abafado um pouquinho. Mas agora pode continuar. Vamos lá. melhor. E daí eu já trabalho mais em contato com eles há 20 anos. Eu sou padrinho de 3 tribos no Amazonas. E de uma em São Paulo também, que é dos Pancararus, que fica no Rio Pinheiros, lá do lado do Sério? Raia. É, também nós Nossa, que temos um coisa. trabalho social lá, nós temos um trabalho social bacana lá. E então, todo esse tempo que eu convivi com eles, os últimos 20 anos que eu convivi com essas tribos, a gente teve muita afinidade, fui descobrindo lá alguns segredos, eles foram me contando, para a gente distribuir melhor para as pessoas, explicar melhor, né? E comecei a contar essas histórias, escrevi um livro, comecei a contar as histórias. E uma vez eu estava com as crianças, com os curumins e as cunhantãs num hotel, fazendo contação de histórias. Fui levar eles, foi a primeira vez que eles saíram da tribo. Nossa. Foi uma história engraçada. Porque disseram para o Josafá, você pode trazer aqui alguns lá da tribo para a gente contar a história para o grupo? E eu posso. Eu vou entrar em contato com eles. Quando eu entrei em contato, eles disseram, tudo bem, nós vamos. São 45 pessoas, como é que a gente vai? Digo, não, eu só preciso de uns 5 no máximo. Disse, não, são 45, tem que levar todo mundo. De 45 a Queriam capacidade sair da tribo de todo jeito, né? Dar uma voltinha na cidade. dar uma voltinha. Disse, não, mas 45 é a capacidade do hotel, não tem. Era no hotel Juma, no meio da selva. Ficava, só para ter uma ideia, ficar 300 quilômetros distante da tribo. Foi toda uma Nossa. logística que nós fizemos. Aí eles disseram, Josafá, fica difícil. Mas tudo bem, então pelo menos a metade você leva. Leva as cunhantãs, os curumins e as mulheres. Os homens ficam, a gente vai caçar. Olha só, gente. E aí eu levei. Peguei o pessoal e levei pra gente contar a história no meio da selva. Os curumins e as cunhantãs. Quando eu cheguei lá, eu conversando com as crianças, eu falei para eles, olha, eu gosto muito de contar histórias. E nesse tempo, a minha mentora, que era a avó deles, a senhora Baku, já tinha tido a sua passagem. Fazia mais ou menos uns 8 meses e eu não consegui ir lá com ela. Então era o primeiro encontro com eles depois que ela tinha feito sua passagem. Aí eu disse, olha, eu gosto muito de contar histórias de vocês. Aí eles disseram, pois a nossa avó gostava muito de contar histórias suas. Que legal. Ela sentava com a gente e ia contar as histórias suas. Sobre você. É, porque, Brian, eu ia muito com grupos lá na tribo deles, especialmente quando eu morava do lado da tribo, num hotel chamado Ariaú. Vocês devem ter escutado falar. Então ela contava as minhas histórias e foi muito interessante. Aí ele disse assim, e aliás, ela deixou para você um presente. Eu disse, o que ela deixou? Ela deixou o seu nome.
Ela, Ah, ela nossa, até me sabia que arrepiou você aqui. não tinha nome. Pois é. Não, eu tô me arrepiando agora. Tô me arrepiando agora, pra você ter uma ideia. Ele disse assim, ela sabia que você não tinha um nome indígena ainda e ela deixou para você. Aí disse, não, espera aí. Não é assim. Eu vou filmar isso. Ela deixou o nome para mim, deixou. E aí foi quando ele chegou comigo e disse, com os meninos lá do lado, todos os meninos lá, ele disse, o seu nome é Weiató. 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 Correto, Weiató. Que significa Significa jaguar. Jaguar é em inglês, é onça. É onça mesmo. onça. Ah, onça. Onça É pintada. onça pitada. Weiató. Onça Aí, pintada. Legal. e tem explicação, e tem explicação. Ele disse assim, ela disse que você é muito corajoso, porque ela gosta quando você vai em São Paulo e começa a andar por aqueles cantos lá que nunca vistos, né, por eles, e começa a contar as histórias. Diz, você é muito corajoso. O seu nome é Weiató. Que legal. É, Isso é em que então, língua? Essa língua, palavra é em que língua? a língua do Guaraná, Sateremaué. É a tribo, Sateremaué. é, Sateremaué é a tribo mãe, né? Essa tribo lá é uma tribo célula que se chama Sarruapé, casco de tatu. Que legal. Que legal. Então cada um tem o seu nome, né? Cada um tem o seu nome e aí vai. Eu vou deixar que você pergunta porque também Não, eu tem perguntei muita porque coisa. essa questão do nome é uma coisa muito interessante, é uma coisa até que a gente já estudou também no Métodos Brilhantes, né? A questão do significado, do sentido dos nomes e tudo mais. Então, como o nome indígena, ele sempre tem um motivo, no caso, como você explicou para a gente, foi a sua coragem, né? Quer dizer, corajoso como uma onça, então, o nome da onça. Então, realmente é muito interessante, porque principalmente quando eles batizam os brancos, vamos dizer assim, está muito voltado para a característica. Apesar que dentro dos próprios índios é assim também, né? Por isso que eu falei, eu vou pedir para ele explicar, que deve ser uma história bem legal, começando aí pelo próprio nome, né? Não, com E, bom, certeza. emendando, né, assim, sobre a sua experiência até você se tornar um pajé, como é que se deu esse processo? Como é que foi, assim, esse contato mais profundo aí com as tribos, enfim? Pois foi bem interessante. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu vi meu tio, que era curandeiro. Minha mãe me levou para ver meu tio curandeiro. E ele tinha um método que até ontem eu não sabia, até anteontem eu não sabia qual era esse método. Eu achava que era um método e era outro. Ele tocava no pulso do paciente, no caso eu vi a minha irmã, ele tocava no pulso com a ponta dos dedos e ia falando o que que ela tinha, o que que ela precisava tomar. Que Eu achei incrível. aquilo incrível. Isso é muito parecido com a medicina chinesa, né? A medicina chinesa, eles É, põem os três dedos assim e vem também. vai tocando. Mas eu O nunca tinha método visto. em indiano se chama Nati Pravesh, alguma coisa assim, Nati Pravesh. Eu vi anteontem esse nome, então não gravei ainda. Se alguém souber aí, mas esse significa o contato da ponta dos dedos, né? E você consegue ver toda a energia que passa, como é o sentido dela estar. E meu tio, curandeiro, lá no meio do mato, no meio da floresta, conseguia ver isso. E muita gente ia lá pra ver. Eu achei muito curioso isso, achei muito curioso e comecei depois de começar a trabalhar com turismo, ter contato com tribos indígenas diferentes, então eu comecei a pesquisar. E como o, o- da minha família vem do extrativismo, do azeite de andiroba, azeite de copaíba, e a gente cura todo mundo com muito óleo. Eu mesmo já Faz fui. estresse. Né? Uma vez eu me lembro que eu estava na tua casa aqui em Atibaia e eu estava com uma dor aqui. Você falou: ah, peraí, que eu tenho um óleozinho de copaíba que vai ficar bom rapidinho. Lembra disso? Sim.
Pois é, com todo mundo eu faço isso. Todo mundo fala, ah, eu tenho mandiroba, eu tenho copaíba, ah, tá com estresse, vou no pau rosa. A gente tem alguma coisa, algum óleo vai servir. Aí, eu contando essa história, depois eu comecei e meus amigos começavam a pedir também. Meus amigos de turismo começavam a pedir, sabiam que eu tinha o óleo. Para alguma coisa que eles tinham, ou dor de dente, ou dor de cabeça, reumatismo, artrite, alguma coisa eles tinham, doença de pele, e eles vinham comigo pedir. Mas normal, a gente vai fazendo isso porque no interior do Amazonas isso é muito comum. Quem sabe um Uhum. pouquinho mais, compartilha com os outros, né? Nem por isso a gente é curandeiro ou pajé, sabe? A gente precisa de um pouco mais. Mas é interessante, quando eu comecei a trabalhar com os índios, eu fui contando a minha experiência com outro mentor, que se chama Kisebe, chamava-se Kisebe Kumo. Eu tenho até aqui, eu coloquei uma homenagem para ele aqui no meu livro, tá aqui, Legal o É, livro. ele fez é para a mim imagem aqui, dele? a imagem dele, e ele fez essa pose para mim aqui, para colocar no livro, realmente. Olha que Que legal. legal. Depois nós vamos falar mais sobre o livro. E aí, eu contando essa história para ele, ele falou para mim, Josafá, você pode curar minha neta. Isso há 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a ter mais afinidade com ele, disse, mas poxa, um pajé pedindo para eu cuidar da neta dele, isso é muito forte. Eu falei, não, não se preocupe, eu confio em você porque eu já passei remédio de não índio, não deu certo. Eu disse, tudo bem, então traga para eu ver. Eu estava lá na tribo dele e quando ele me trouxe a neta dele, tinha 2 anos, eu entendi o que era, conversei com ele e dei o óleo para ele. Dei o óleo, disse para ele benzer e falei que ia dar certo, quanto tempo ele ia ter que fazer o processo, e depois eu trazia mais para ele. Depois de 10 dias eu fui lá e estava pronto. A menina estava sarada, estava ótimo. Então daí a gente Que começou a legal. nutrir uma amizade muito boa, sabe? A partir desses olhos aí ele começou a me ver com outros olhos também, né? E a gente foi trocando mais experiências, fomos trocando experiências. E quando eu escrevi, aí ele me convidou, nesse interim, ele me convidou para fazer um curso de pagelança, um MBA. Já ouviram falar? MBA de Curso pajé. de Você fez no pagelança. Brasil. Como é que é o seu MBA de pajé? Essa eu Pois quero é, saber, MBA do pajé. ele me convidou para ir, só que ficava muito longe e eu não consegui ir. E tinha que ficar isolado 6 meses, ficava no pé do Pico da Neblina, onde eu Olha ficaria só. 6 meses com os pajés e curandeiros da área onde estava lá, que era um encontro que eles têm. Eles sempre têm. É um, Um O encontro convite é um só de foi para retiro. mim. pajés. É um É, retiro espiritual dos é um pajés. retiro. E de lá, ele disse que ele escolheu uma tribo, ele escolhe uma tribo, né, depois de todo o processo, que eu vou apadrinhar. E, e foi interessante, só que eu não consegui ir para esse retiro. Mas ele foi me passando, pouco a pouco, tudo que ele passou para o próprio filho dele. Olha só. E aí um dia eu cheguei com ele e disse: você estava falando do nome, Brian? Então o nome realmente é muito importante. É tão importante que em todos os livros que eu do meu autógrafo, eu coloco o nome da pessoa fazendo parte da floresta. E eu dou o nome Que da legal. floresta. Assim como eu tenho o meu, o Eató, né? E aí eu cheguei com ele e pedi permissão dele. Fui lá com ele e disse: você me autoriza, em nome da floresta, em nome da nossa natureza, a eu dar o nome para os meus participantes que estão comigo? Aí ele disse, olhou para mim e disse: você não precisa pedir. Você não. Você sabe que você pode. Então eu entendi naquele momento.
E comecei a vender os livros, passar os livros, todinho. E um dia o filho dele não morava mais na tribo. O filho dele saiu. O filho dele era o pajé queria ficar na tribo, mas por uma situação, a gente diz, por uma situação de energia, ele foi chamado para algo melhor, para algo onde ele conseguia abranger mais. Tá? Ele foi para a Europa, o filho dele. E eu acredito que essa energia levou ele não só para cuidar de uma tribo, mas de muitas tribos. Eu entendi assim. Mas ele entrou em contato comigo porque ele viu que eu estava dando os nomes, né? E a gente tinha uma afinidade. E aí ele perguntou, por que você está dando nome para as pessoas? Você sabe que quem pode dar é só o pajé? Aí eu falei, pois o seu pai me autorizou, você não sabia. Aí ele disse, meu pai te autorizou, meu pai te cedeu. Não é. Então foi assim a minha passagem. Porque Muito tudo tem um interessante. ritual. Então nós temos que passar passo a passo realmente para você poder chegar até onde eu cheguei, por exemplo. Então eu posso dar o nome para quem está participando com a gente. E isso é muito importante para nós. Muito legal. Muito bacana. Jô, a Eu vou gente. querer receber, eu vou querer receber o meu nome depois também, hein? Isso. Opa! Estou precisando de um nome novo indígena aí com alto significado. Vamos ver o que vem. Depois vamos ver E é o legal pajé que aí você me abraça, né? coloca. Você abraça, você que fez lá a iniciação da pagelança, você abraça esse nome, é seu, né? E você faz parte daquilo ali. Você não pode, Sim. você você é uma cuia. Aí, se você é alguém destruindo uma cuieira, você vai sentir como se estivesse destruindo. Ela A pé. começa a fazer parte do todo, né? Ela começa a se integrar mais com as coisas. Isso, Muito lindo. isso. Eles pegaram, secaram aquele igarapé onde fizeram uma represa. Eu digo, caramba, vocês estão me secando. Eu sou isso. Eu sou isso. Isso sente muito, você arrepia quando você fala isso, porque você está tocando na tua pele, está tocando na tua carne, está te cortando. Não está cortando só aquela árvore, não está secando só aquele igarapé. Ele está fazendo com você, a tua carne. Então você sente. Quando você absorve esse nome, realmente é assim. Então toda vez que eu Muito sinto também assim, interessante. eu me sinto assim, poxa vida, eu tô meio assim, meus ombros, tô meio fraco. Aí eu me lembro que eu sou o Eto. É uma onça pintada forte, imponente. Que hoje pode estar fraco, mas continua onça. Você Continua. O continua nome onça, puxa. O nome puxa. né? Muito interessante. Você pode estar com fome, às vezes você pode estar fraco, mas você continua sendo onça. E É muito Josafá, lindo já isso. emendando aí no que você está nos contando, você queria falar, Chico? Não, não, vai. Não, só assim, já puxando então nessa parte que você está nos contando, já faço até o gancho para a próxima pergunta, que é o seguinte: como que é a visão da espiritualidade dessas tribos que você conheceu, tal? Como que é a visão assim não vou falar de Deus, né, mas do Criador, do divino, das coisas maiores que existem no mundo e no universo, né? Tá? E já Os aproveitando, rituais, como você vai em várias delas, se tem diferença de uma para outra. Ah, sim. não, basicamente, os rituais são muito importantes. Tá? Porque no ritual você se entrega ao seu onipotente. Se é o Tupana, se é o Baraque, se é o Tupã, mas você se entrega em cada ritual. Quando o curumim deixa de ser curumim para ser um guerreiro, para fazer parte daquela nata alta que vai governar a tribo. E que idade se dá esse processo, mais ou menos? Olha, no Saterê Maué, que é o Sarruapé, onde eu participo com eles, a gente começa aos 8 anos de idade a fazer o primeiro ritual da tucandeira, com 8 anos de idade, e É bem daí vão novinho mesmo.
vão 22 vezes, são 22 rituais oficiais, e quando ele termina, ele está com uma média de 14 anos de idade. Tá? E aí ele está Então, adulto. então ele está adulto para a tribo. Ele pode ser um guerreiro, um caçador, ele pode estar junto com toda a cúpula dos guerreiros, dos caçadores da tribo, e fazer decisões importantes que vão levar, que vão mudar a tribo ou não. Então, com 14 anos de idade. Mas veja bem, todo esse processo começou ali, né? Podemos dizer até que é a segunda fase, aos 8 anos de idade. Vocês já ouviram falar da tucandeira, onde a formiga começa a ferrar a ponta dos dedos Ah, ali. eu não sabia que era esse o nome. Aquela luva, né? De palha com as A formigas luva dentro, essa? Uhum. a Nossa, luva da essa... tucandeira. Não tem, eu tenho até aqui uma. Posso mostrar aqui rapidinho? Claro, Pode, claro, pega claro, por sim. Super favor, legal. pega ela pra gente. Eu tenho que foi um presente deles, porque eles sabem que eu conto a história e aí eles me deram. Opa! Olha aí. Tá aqui é uma luva original, tá? Dentro dela vem essa outra aqui, tá? Dessa aqui coloca as formigas e você coloca a mão aqui dentro. São mais ou menos 50 formigas. Nossa. Aí você imagina o seu filho, seu sobrinho, com 8 anos de idade. 8 anos de idade, ele coloca a mão aqui dentro. E é uma formiga, eu tenho aqui, não é uma formiga isso aqui, mas eu pedi para fazer uma de um tamanho mais ou menos, que é uma formiga tucandeira. Ela mede mais ou menos 5 centímetros. Ela é mais ou menos Nossa, Olha o gigante. tamanho. Sim, 50 dessa na luva. 50. Deixa só o esporão dela de fora, né? E ela fica ferrando. Fica ferrando ainda. Então, tudo é um ritual. Tudo passa por um ritual. Para você, a criança chegar a fazer esse comando, ela tem que passar por um ritual, ela tem que ser apresentada para a floresta. Quem que é a floresta? É o seu onipotente. Tá? Ele representa lá a sua espiritualidade maior. Então ela vai representar para ela reconhecer ele. Ele sabe todas as regras que tem que fazer para proteger, para ficar lá, para viver em harmonia com essa natureza. É muito importante todos os rituais para ele passar. Então a gente sabe disso. Quando eu estava participando de um dos rituais da tucandeira, nós fomos catar as formigas na floresta. E quando nós chegamos ali, na entrada da floresta, ele começou com uma flauta, começou a tocar a flauta. E eu olhei, pegava todos os detalhes. Por que você tocou a flauta agora? Aí ele olhou para mim e disse, para pedir permissão. Então, tudo isso, você não joga para trás o que você aprendeu, você continua. Sabe aqueles rituais que nós passamos quando éramos pequenos, de tomar a bênção da mãe, tomar a bênção do pai, tomar a bênção do tio, e vai se perdendo com... Ou você só faz sair na porta, toma... Pensa, não tem mais aquele toque na mão, não tem mais o beijo, não tem mais o abraço, estou indo, quem sabe se vai ser o último. Então, isso continua, porque isso é muito forte na espiritualidade, na energia que cada um de nós temos lá. Deu para explicar bem? Perfeitamente, perfeitamente. Josafá, a gente tinha comentado, né, que eu acho que é uma coisa gostosa, que você faz muito bem, e tentar unir duas coisas, que era contar uma história para a gente, uma dessas histórias que tem no seu livro, que, né, da sua vida, e que, lógico, que tem a ver também com a espiritualidade, né? E aí você comentou, inclusive, eu acho que é uma do Curumim, né? Tem umas histórias boas aqui, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está assistindo a gente, e para todos aqueles muitos que depois ainda vêm, né, em outros horários para poder participar e assistir, né, porque vai ficar gravado aqui no canal. Então,
Conta uma história pra gente. Faz isso daqui, porque a gente gosta muito de ouvir histórias. Tem uma história que eu participei com eles e eu achei. Tem várias histórias, mas essa aqui ela sempre me tocou muito. Eu coloquei no meu livro como os curumins. Eu coloquei como curumins, né? Porque nós levamos uma equipe da National Geographic para fazer uma, um documentário no meio da tribo, né? Olha aí, tem gente que está dizendo que pediu bênção para os avós, né? É muito gostoso isso, né? A Ana Patrícia ela falou que ela fazia o beijamão. Beijava a mão dos avós. Na minha época também tinha isso. Depois foi perdendo, né? Uma pena. Pois é. Aí, os caras chegaram, três homens, né? Nós tínhamos um barco muito grande, com 7 pessoas tomando conta deles. Tinha cozinheiro, tinha capitão, pessoal para limpar o barco, e mais 2 tradutores. Era eu e mais um amigo meu. A gente levando eles lá na tribo para fazer o documentário sobre o ritual da tucandeira. E foi interessante, porque nós chegamos lá e eles chegaram com toda aquela parafernália, Chico. Vê se me ajuda a traduzir essas coisas aí que eles levam para fazer as filmagens. Aquele microfone enorme que chama girafa, né? Aquela que quebra a luz. Muita coisa Guarda-chuvas e tal. guarda-chuva, você direciona a luz do sol, a sombra, tudo aquilo. Então a tribo ficava assim, ó. A tribo regalava os olhos, ficava assim. Os curumins começavam ficavam olhando assim aquilo, e eles mudando a luz de sentido, aquele negócio ali, a direção, aquele microfone de 5 metros de altura, colocava. Era uma coisa totalmente diferente. Você imagina aquilo? Totalmente diferente no meio da tribo. Tá? Nós tínhamos 3 dias para ficar ali fazendo a filmagem. Quando foi no almoço do primeiro dia, tá? Nós já tínhamos feito pela manhã. No almoço do primeiro dia, depois do almoço, um deles se sentiu mal. Eram 3 repórteres, né? Um deles se sentiu mal. Eles vieram falar comigo, olha, se sentiu mal, eu já fiquei preocupado, digo, mas como? A gente está aqui do lado, dando água mineral, suco, comidinha e tal, não está deixando faltar nada para eles, porque o sol lá é muito quente, mas a gente está... E a alimentação, não está deixando de dar alimentação, fruta, tudo. Achava, será que alguma coisa fez mal, mas se fizesse mal para uma, ia fazer mal para outras pessoas também. Fiquei preocupado. Eu disse, não, mas não se preocupa não, porque a gente continua. E ficaram os dois. Continuaram à tarde fazendo a outra parte do documentário. Quando voltaram, o segundo estava passando mal. O segundo estava passando mal, aí não dava mais para continuar. Aí eu fui lá com a pajé. Josafá, eles eram da onde? Eles eram estrangeiros? Eu ia perguntar isso. Da Austrália. Ah, Nossa. o calor da Amazônia, eles não estão acostumados com essas coisas. Eles passam mal. Mas a gente estava dando tudo lá para eles e não estava faltando nada, sabe? E os caras acostumados com o deserto, né? Fazendo documentário em tudo quanto é canto do mundo, né? Mas o segundo passou mal. E a gente ali do lado. Tipo, caramba, o que está acontecendo? E só eles. Então eu cheguei com a pajé e disse, olha, aconteceu algo assim, eu sei o que aconteceu, Josafá. Ela respondeu para mim, eu sei o que aconteceu. Sabe? Sei. Não, eles estão passando mal, eu digo você, vai para Manaus e amanhã você volta. Tá tudo bem. Eu vou resolver. Ela disse, tá bom. Quando eu cheguei no barco, o terceiro estava ruim. Nossa. Os 3 caíram. Os 3 caíram. Aí foi bem curioso, foi uma coincidência curiosa. E
Aí nós fomos para o hospital. Quando chegamos lá, o médico falou, olha, olhou, diagnosticou, disse, estão desidratados. Eu, mas como estão desidratados? A gente estava dando água, estava dando suco, fruta, alimentação. A gente estava na sombra, a gente não estava no sol, a gente estava dentro da tribo. Não estavam pegando sol. Não entendi. Mas tudo bem. Tomaram soro. Dia seguinte nós voltamos, como a pajé tinha falado. Aí eu cheguei com a pajé e falei, olha, realmente nós estamos aqui de volta para continuar o nosso tour, mas achei interessante. Me diga, por que aconteceu isso? Esse senhor foi o seguinte, os curumins, quando viram toda aquela parafernália, eles ficaram com medo deles se apossarem da floresta, porque eles estavam mudando muita coisa, entendeu? Mudavam o sentido do sol, mudavam ali. Então eles ficavam com medo. Nossa, que incrível isso, né? Quer dizer, você refletiu o sol, como que a pessoa entende isso, né? E eles começaram a brincar com o espírito deles para deixar eles atrapalhados. Entendeu a cabecinha deles? Digo, ei, o que você está fazendo com o meu sol? O que você está fazendo com a minha sombra? Aí começaram a brincar com os espíritos para atrapalhar eles, para deixar eles confusos. E aí eu fiquei olhando para ela e a minha mestra, a Baku, olhou para mim e disse, mas não se preocupa, Josafá, porque eu já conversei com eles e falei que eles são amigos. Eles estão apenas fazendo ali algo para promover a tribo, desta maneira. Eles não vão fazer mais isso. Pode continuar o seu serviço. Nós ficamos 2 dias a mais, nós ficamos um total de 5 dias na tribo. Foi muito divertido, eles brincaram com os moleques, brincaram com os meninos, tomaram banho com eles. Ficou um clima diferente, ficou bem gostoso. Mas aquilo ficou na minha memória, ficou na minha cabeça. O quanto que essa energia emana, quando a gente diz assim, mas é tão pequena as crianças, mas eles são preparadas, nós crianças lá, com 8 anos de idade, se proteger de uma anaconda. Porque é ele que vai pescar. Se ele não soubesse se proteger de uma anaconda, de um jacaré de 2 metros, Ele morre. que é 2 vezes maior que ele vai morrer. Então ele vai sozinho, vai com um amiguinho na canoa, ele tem que saber se proteger. Então ele tem que estar com essa harmonia com a floresta e ele tem uma energia muito grande em tudo isso. Ele precisa ter essa energia. E você só sente isso quando você está ali, junto com todo o seu grupo. Incrível essa história, Josafá, muito legal. Sabe que isso Eu me lembrou? coloquei A ela no minha meu mãe, livro. muito legal. A minha mãe, ela faleceu ano passado, né? E ela era uma pessoa, assim, bastante séria, estudiosa. E ela não gostava de tirar fotos. Ela não era muito... Tirava, lógico, precisava, aparecia algum evento, alguma coisa. Mas ela não gostava muito. E uma vez eu perguntei para ela, falei, mãe, por que você não tira foto? Aí ela falou assim, porque a minha avó, que tem descendência indígena, me ensinou desde pequena que foto aprisiona o seu espírito. É uma coisa que aprisiona, sabe aquela coisa? Ela falava que se pudesse evitar era bom. Isso ficou, ela cresceu com esse ensinamento. E é muito interessante esse tipo de coisa, que realmente essa sabedoria ancestral, principalmente indígena, é uma coisa que é padrão no mundo inteiro para muitas coisas, né? Existe esse tipo de conhecimento. Muda alguma coisinha aqui e ali, dependendo dos povos, mas é um conhecimento antigo que eu pessoalmente acho muito interessante. E é o que você falou, é um conhecimento que, se não tomar cuidado, se perde. Ele está se perdendo na sociedade hoje, né? E a gente tem que fazer esse resgate, porque é uma coisa muito bacana. Essa harmonia com a natureza, com o divino, com tudo, é uma coisa que não pode sumir. É fundamental para o ser humano, né? Sabe que dentro disso, né, que o Brian está falando, João, assim,
a questão do respeito é muito importante, né? O respeito à cultura do outro e ao outro em si. As pessoas às vezes passam por cima sem perceber. E a gente vê muitas histórias. Quando você começou a contar essa, eu achei que você ia falar alguma coisa do tipo, ele não pediu permissão para entrar na floresta. Eu pensei isso Mas, também, ao engraçado. mesmo tempo, se você imaginar que aqueles curumins, eles eram a floresta, não é que eles são parte, eles eram a floresta. Eles se sentem como sendo a floresta, e eles não tiveram essa interação com eles antes, é como se eles não tivessem pedido permissão. E aí, então, eles tiveram uma consequência natural disso. Eles estavam, de uma certa forma, agredindo aquela floresta, né? E aquela floresta reagiu, né? Ela se defendeu. Isso é incrível, porque a gente escuta falar isso, vamos lá entrar no mato, né? O pessoal fala, vai para Oxóssi, né? Que dentro das raízes africanas seria o protetor da floresta. E sempre as pessoas falam isso como se fossem mitos. Né? E o que é interessante a gente perceber é que esses mitos, eles surgem sempre a partir da realidade. Né? Eles viram mitos porque as pessoas vão passando e tal, podem modificando, e a gente não acreditar neles transforma ele em mito. A gente começa a dar o nome de mito. Mas quem foi que disse que não era verdade? Né? Então, eu acho bacana isso, né? Você, no seu livro, você fala muito história de mito, né? História de boto cor-de-rosa, enfim. Né? Até temos mais tempo aí, se você quiser contar mais alguma outra que você acha legal, né? Uma história bacana pra Josafá, aproveitando que o Chico falou aí, isso é uma curiosidade que muita gente tem. Conta alguma história do que seria assim para a gente uma lenda, né? Quer dizer, eu nem considero, mas para muita gente. Por exemplo, sereia, boto cor-de-rosa, isso para muitas tribos são realidades concretas praticamente. Como que eles enxergam isso? Como que se dá isso? Enfim. Eu vou fazer um jabá aqui do primeiro livro em quadrinhos aqui que a gente está fazendo. Que legal para criança. E junto com a minha tribo Sarruapé lá, que eu entrei em contato com eles ontem, estavam pedindo de ajuda, então eu estou colocando aqui os livros à disposição com as histórias deles. Eu vou contar uma segunda história deles aqui. Que aconteceu quando eu estava lá com uma turma do intercâmbio, de estudantes de intercâmbio. E nós íamos visitar os botos cor-de-rosa. Os botos cor-de-rosa. E nós fomos, eram mais ou menos 80 meninos. 80 meninos indo para o boto cor-de-rosa. Ficando 10 dias no meio da tribo. Mano, 10 dias no meio da floresta, 10 dias no meio da floresta, e um desses dias a gente ia nadar com os botos. Mas quando chegamos lá, né, todo mundo entusiasmado para nadar com o boto e tal, os meninos foram nadar, cada grupo lá tinha um biólogo para ensinar a nadar, porque eles estão livres no meio do rio. E você nadava, eles vinham, se aproximavam, depois iam embora. E 3 coordenadoras, que a gente chama de chaperone, do Rotary, 3 coordenadoras, elas disseram para mim, dá para a gente nadar sozinha? A gente não quer nadar com os meninos. A gente não quer nadar com os meninos. Aí eu disse, tudo bem, eu vou dar um jeitinho aqui para vocês ficarem à vontade, para tirar mais foto com eles, né? Bom, quando elas entraram na água, deixei todo mundo sair, quando elas entraram na água, ficaram lá um bom tempo. Saíram, se divertiram, tiraram foto, e nós íamos de volta para essa tribo do Sarruapé. Ia demorar mais ou menos 5 horas de barco até lá. Nessas 5 horas, gente, a criançada lá, sabe como é que é intercambista, né? Os estudantes, 16 anos, 17 anos, estavam numa algazarra. Nós tínhamos 3 barcos, né? Bagunçavam num barco, bagunçavam no outro. Aí eu disse assim, chamar as mulheres lá, porque tá todo mundo... Parece que o boto atiçou os meninos, né? E mandei chamar as mulheres para a gente fazer uma coordenação melhor, né? As moças estavam prostradas. Como é que chama? Prostradas, estavam no chão. Elas não conseguiam se levantar. Essas que pediram para nadar separado. Nadar separados. As que queriam nadar separado com o boto. As 3 estavam no chão. Elas estavam grogues. Elas não conseguiam pronunciar uma palavra.
Olha só. Aí nós dissemos, ó, foi o sol. Pegaram muito sol. Pegaram muito sol. Aí chamamos a enfermeira, aplicamos um soro lá. Mas foi interessante, porque foram só as 3. Nós tínhamos mais de 80 pessoas no bar, nos barcos. Aí aplicamos o soro, a enfermeira lá cuidou dela, mediu a temperatura. E estavam normal, mas elas não estavam grogue, elas não conseguiam falar. As 3. E aquilo deixa a gente preocupado, a gente que trabalha com o pessoal, mas só as 3 era muita coincidência. Muita Sim. coincidência. As 3, Essa coincidência, né? Né? uma coincidência muito forte, né? Então, digo, e vamos esperar. Diz, tem que descansar, espera, abana, tá no meio do rio, dentro do barco. Digo, abana, toma água, toma soro e vamos embora. 5 horas depois, nós chegamos na tribo. E quando nós chegamos lá, as mulheres ainda estavam assim. Aí eu Nossa. chamei a Baku, a minha mentora, que deu meu nome. Disse, mestre Baku, minha pajé, o que foi que aconteceu, Zapá? Eu tô com 3 moças que estão desmaiadas no barco. E eu não sei o que aconteceu. Tá todo mundo bem e elas desmaiaram. Estão lá, grog. Mas traz elas aqui que eu vou dar uma olhada. Quando nós carregamos as mulheres, pedi mais uns meninos para me ajudar. Quando nós chegamos na frente dela, ela olhou, fitou os olhos e disse, Josafá, você levou essas meninas pro boto? Você levou essas meninas pro boto? Ela não sabia que a gente tinha ido para lá. Ela disse, sim, levei. Eu até fiquei com ar de culpado, assim. Eu disse, sim, eu levei. Mas Josafá, ela falou assim, o boto malinou dessas meninas. Malinar, pra gente lá no interior do Amazonas, é assim, quando você pega uma criança, um bebezinho, começa a fazer cócega no pé dela, que ela não consegue se proteger, ela não consegue, e você está malinando dela, porque você está fazendo algo que ela não consegue se proteger, ela não consegue dizer não, ela não consegue escapar de você. Então ela disse, o boto malinou dessas meninas. Nossa. Aí eu fiquei assim, disse, eu não sei o que fazer, porque não, é como se eu tivesse levado a minha ovelhinha pro lobo, né? Disse, não, mas eu disse, não se preocupa, sabe? Eu vou vou conversar aqui, eu tenho um antídoto. E eu fiquei curioso. Nós trouxemos ela para dentro da tenda, só que quando nós chegamos lá, ela não me deixou entrar. As meninas passaram mais ou menos uns 10, 15 minutos, longos minutos, e as meninas saíram, as 3. Saíram andando. Aí eu olhei para as meninas, fiquei esperando lá, porque todo o grupo estava vendo o ritual que estava acontecendo na tribo, e eu fiquei lá aguardando as meninas, as coordenadoras. Elas saíram lá, estavam rindo, felizes. Aí eu olhei e disse, tá tudo bem com vocês? Eu digo. Elas olharam para mim com aquele olhar de desconfiança. Eu disse, tá, por que você está perguntando isso? Eu digo, você... Aí começaram a rir. Aí eu fiquei curioso, isso aconteceu faz mais de 10 anos, né? Eu fiquei muito curioso e fiquei estudando sobre isso, tudo isso. Bom, de qualquer maneira, a Baku, a pajé, ela tinha o antídoto que cura essa, digamos assim, eles chamam de passamento. Você fica com passagem, você passa. A sua mente sai de você. Fica completamente grogue. Nossa, isso é muito forte. Passamento.
passamento. Muito É como se o interessante. espírito estivesse descolado do corpo, assim, estivesse fora. Exatamente, é. Ô, Josafá, E, mas você não falou para ela que foram justamente as três que queriam se afastar do grupo? Que acho que esse que foi o ponto, né? pois é, exatamente isso. Então, agora vamos lá. Cientificamente falando, né? Porque nós somos pesquisadores. Eu fui pesquisar mais do que era isso. Além do que a Pagé já tinha me dito lá no passado. Mas o que é o boto? O boto é um golfinho, digamos, é um ser, é um mamífero com mais de 200 quilos, com órgãos genitais, com uma inteligência muito maior que a nossa, que se comunica com ondas sonoras, especialmente quando as mulheres estão mais sensíveis, ele se comunica mais ainda com elas, e são muito mais inteligentes que nós, entendeu? Então, ele sabia o que elas queriam. Elas queriam andar com ele sozinho, sabia? E ele sim foi lá brincar com elas. Por que não? Só que elas não aguentaram a brincadeira. Eram muito jovens ainda. Entendeu? Quando você está brincando com água, até agora você brinca com seu filho, você brinca com seu amigo, com sua amiga, com sua esposa, com seu esposo, você não faz assim para jogar água na cara dela, né? Joga água lá na cara dela. Eu fazia assim com a mão, assim, eu faço assim, eu jogo, coloco água na minha mão e jogo e espirro na cara da pessoa. Isso é a brincadeira que nós fazemos, né? O que você acha que um boto faz? Um golfinho muito mais inteligente que a gente. Que tem mais o poder da que vive naquela água ali, que sabe quando a água sobe, quando a água desce, qual é o volume que ele tem que fazer com tudo. Aí você pode imaginar o que você quiser, tudo isso. E se comunica com ondas sonoras, você não precisa nem falar, você não precisa nem abrir os olhos para ele entender o que você está pensando, para ele entender o que você quer, ou até para ele chegar mais próximo de você. Ondas sonoras. Então, eu coloquei isso num livro em quadrinhos agora, eu coloquei no livro e agora estou com ele no Catarse. Eu não coloquei aí no link para vocês, mas depois a gente coloca aí. Pode colocar, coloca aqui no chat. Por favor. Depois a gente Coloca aí pra gente. coloca no chat que eu vou copiar e aí depois a gente coloca quando tiver a gravação, a gente coloca nas observações também para as pessoas poderem ter acesso. Aliás, não só esse, no seu Linktree também tem para quem quiser o livro, né? Os dois livros, Isso, né? Tem os dois livros. Isso. Eu vou passar depois então para vocês aí o link todinho. Mas essas histórias, elas têm muito mais profundidade do que você só vê naquela imagem. Não deu agora uma curiosidade quando eu disse para vocês que o cara tem 200 quilos e é mais inteligente que a gente? Mora ali na água? Sabe? É como se você estivesse entrando ali, sei, dentro de uma floresta onde a pessoa morasse na floresta. Ele sabe todos os caminhos, sabe aquela árvore da esquerda, aquela árvore da direita. Ele mora ali na água. Ele sabe. Sabe Incrível, tudo. incrível. Ô, Josafá, você falou pra gente aí de alguns rituais, né? Do ritual aí de transformação do menino em guerreiro, né? Do MBA de pagelança que teve e tudo mais. Mas assim, e puxando um pouco mais pro cotidiano, pro dia a dia, como é que é a vida ali espiritual, principalmente dos índios, né? Quer dizer, acorda. Eu, por exemplo, vi uma vez um documentário que é padrão o índio acordar, já ir direto para a montanha, saudar o nascer do sol, ou enfim, né, já ter esse primeiro contato com a natureza logo cedo, que já é a conexão diária dele, enfim. O que você pode nos contar sobre isso? Esse é bem interessante, porque às vezes a gente vai... Nós moramos na cidade, né, e nós nos perdemos muitas vezes com essas que nós chamamos de gratidão, só isso. A nossa palavra lá é wakusese. Wakusese, para os sarruapés. Gratidão. É isso. Contemplar e agradecer. Você não precisa mais fazer nada, só, como você falou, vai para a montanha, você abrir os olhos. Você viu, você não precisa nem ver o sol nascer.
tá? Você sabe que ele está lá. Como é que você sabe que ele está lá? Porque o boto pulou, porque o vento está passando, porque o pássaro passou de um lado para o outro para ir pegar o seu alimento. Então, às vezes está nublado. Então, quando a gente, uma das, para mim, as melhores excursões que tem lá é ver o nascer do sol. Nós temos uma excursão assim, vamos ver o nascer do sol. E às vezes está nublado, aí o pessoal chega, mas está nublado hoje, gente. Ele vai nascer de qualquer jeito e vai nascer maravilhosamente, como sempre. Que vejam os detalhes, comece a ver os detalhes, cada pontinho. E a gente não presta mais atenção nisso, sabe? Então isso que vai acontecendo, eu estava comentando hoje que a minha mãe, pela manhã, eu fiz uma tapioca para ela e ela comeu toda a tapioca e tomou um café todo, um copo de café todo grande. Minha mãe está com sequela de Covid já faz 8 meses. E as últimas semanas ela não estava ainda se alimentando bem. E de repente ela começou agora a se alimentar melhor, comer toda a comida. Então isso me deu uma alegria tão grande. E eu fiquei pensando assim, gente, você quando come, muitas vezes você não agradece, sabe? Você comeu aquele pedaço de pão ali, acha, esse pão nem tá tão bom assim, a comida nem estava tão assim, hoje só tem isso, né? Hoje, então, quando a minha mãe comeu aquela tapioca todinha, quando a minha mãe tomou o café todo, meu sorriso assim abriu. Então, a floresta, o índio é muito assim. Nasceu o sol, vamos festejar. Ah, choveu, vamos festejar de novo. Tem festa para Não tudo. tem aquilo lá, dia ruim e dia bom, né? Ah, hoje está um dia bonito. Dia bonito é todo dia. Exatamente isso. Não tem dia ruim. Ah, hoje está ruim, hoje está chovendo. Ah, hoje só está muito. Não, todo dia é dia de agradecer, todo dia é um dia bom. Você vê como a gente limita pela forma, né? Ah, o sol não vai nascer porque está nublado. É lógico que vai nascer. Você está vendo, você não está Hoje vendo só não vai ali. ser bom. Não vai ser Exato. bom. E eu vi uma vez eu fui fazer um Nascer do Sol uma vez, a gente disse para eu fazer, né? Fui participar da exposição e um grupo começou a fazer, gente, agora sim, vamos olhar, né? Falei para eles onde é que a gente estava, expliquei. Agora vamos olhar aqui o sol e os detalhes assim. Aí disse para eles faziam um silêncio, né? E como é silêncio, é difícil você fazer, né? Esse Silêncio grupo da alma. ele não conseguiu fazer o silêncio, não conseguiu fazer, acharam, não conseguiram entrar nessa harmonia, porque eles não conseguiam contemplar. Eles não entendiam o que é contemplar. O sol nascer, o pássaro passar, o golfinho pular, as cores mudarem, né? As cores mudarem, que mudam 300 mil Eu acho uma vezes coisa ali, linda isso. Acho uma coisa linda essa parte. e você não Sabe, consegue Josafá, você prestar está falando atenção. aqui. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu há uns 4 anos atrás, você deve estar lembrado, quando teve aquela grande seca em São Paulo, que os reservatórios todos baixaram. A gente ficou meses sem chover, né? E aí teve uma cena muito interessante, que quando veio a primeira chuva em São Paulo, na capital, eu já morava aqui em Atibaia, mas a gente viu, né, o pessoal mandou foto e tal, todas as pessoas desceram da Avenida Paulista e ficaram, olha, está chovendo, e foram tomar chuva. Né? Falei, quer dizer, aquelas mesmas pessoas que durante quantas e quantas vezes não praguejaram, puxa, que droga, está chovendo, né? De tanta falta que sentiram, de tanta secura, né? Quando veio a chuva, falou, puxa, que bom, está chovendo, vamos festejar, e foram tomar chuva. Né? Mas por que a gente precisa chegar nesse ponto? Né? Por que a gente precisa sentir a falta para poder valorizar? Né? A gente não pode aprender a valorizar as coisas todos os dias. Né? Então os índios eles têm isso muito natural, todo dia. Né? É que nós perdemos o sentido de saber que nós somos a natureza, né? Da onde é que nós viemos, né? De onde é que nós viemos? Nós não somos aquela massa de terra
de pó que foi feita, nós somos algumas gramas só de pó quando nós sumimos. Então nós somos terra. E como é que você pragueja a terra? Como é que você destrói a terra? Como é que você não preserva o seu rio? Se você veio dele, se você é água e você é terra. Então, é preciso, sabe, estar na carne para você sentir que você é. Mas eu acho que dentro daquilo que o Brian estava te perguntando, sobre o dia a dia, eu sinto, né, pelas coisas que você comenta comigo e tal, que na realidade os índios eles não têm muito talvez esse conhecimento teórico. Eles praticam, né? Eles vão e fazem, né? Não é que alguém chegou para ele, olha, você precisa parar, esvaziar a sua mente, vai lá para o meio da montanha, contemple o sol. Não, ele simplesmente vai lá e faz. Né? Quer dizer, É natural, né? É É natural. natural. Você vê que a gente tem que puxar essa teoria, porque a nossa vida ficou tão antinatural, então nós temos que achar formas de retorno para isso. Né? Mas para o índio, não. É do mesmo jeito que ele está olhando, falando, piscando o olho, que é uma coisa que você nem percebe que você faz durante o dia, ele está ali contemplando, ele está ali integrado, enfim. Essa história do curumim que você contou, Josafá, muito interessante, né? Dos curumins, que a energia deles acabou repelindo aquilo que eles acharam antinatural. Mas foi como o Chico falou, eles não se excluíram de fazer parte da floresta. Eles não acharam que eles eram uma coisa, a floresta outra. Eles estavam perfeitamente integrados ali, e por isso eles estranharam esse movimento, que para eles era uma coisa nociva, uma coisa de ataque, enfim. Né? E quando foi explicado que não, que estava tudo bem, que era assim mesmo, aí então harmonizou toda a coisa. Né? Harmonizou. Eu esqueci de colocar um detalhe aí, que ela me falou assim, na hora, alguém falou para eles que eles não podiam tocar em nada. E como que você vai fazer as coisas comigo, né? Que eu sou a floresta, eu sou a natureza, e eu não posso ver o que você tem aqui. O que é isso? Alguém falou, não toca nesse monte de equipamento caro, né? Que não vai quebrar nada. Não, interessante. Esse detalhe faz diferença. Pessoal, coloca a pergunta para o Josafá aí, que nós já estamos quase estourando o tempo, mas está muito interessante. Vamos passar um pouquinho. Olha, eu vou fazer uma apresentação no final aqui, mas é uma coisa interessante. Né? O Josafá, apesar de ter nascido, né, às margens do rio, né, foi nascer lá em Manaus e depois voltou para a cidade que ele morava nas beiras do rio. Depois ele, né, foi evoluindo, foi estudar, chegou a ser dono de escola, inclusive, para vocês terem uma ideia, por isso essa paixão dele por literatura e tudo mais é uma coisa que já veio antes, né? Mas, assim, ele teve esses dois lados. O lado da civilização tradicional, né? Foi aprender, foi ser cientista, né? Foi estudar a ciência, e também, né, se deixou. E hoje, que você já viveu esses dois lados, que você já tem tanto uma experiência como a outra, como é que você se sente, Josafá? Porque isso mexe muito com as nossas crenças, né? A gente vai estudar, vai para a faculdade, vai para o curso, eles querem te botar uma coisa na cabeça e tal, e de repente lá na tribo tem uma outra realidade. E como é que você consegue mesclar essas duas culturas e conhecimentos diferentes? Né? Só para vocês terem uma ideia, o Josafá fala várias línguas. Tanto é que ele trabalhando como guia, já trabalhamos algumas vezes juntos, né? Eu também fui guia há muitos anos, né? Ainda sou, sem trabalho, mas sou, né? Porque não tem viagem. Mas ele leva pessoas do mundo inteiro para lá. Né? Isso é muito bacana. Então, assim, é um choque, podemos dizer, que como aconteceu, foi um choque de cultura, mas também se a gente souber harmonizar, um encontro de culturas. Né? E essa sabedoria de choque virar um encontro, aí que eu acho que é muito a sua missão, sabe? De ser esse embaixador, esse anfitrião. Mas e aí você, Josafá, Auiató, né? Como é que você se sente nesse cruzamento na ponte aérea, né? São Paulo, Manaus, né? E com os rios aí, né? Horas de barco e tudo mais. Pois é. Eu sei que eles estão lá, né? Meus mentores estão com essas energias voltadas aqui para mim, como o Eiató. E eu não consegui fazer o retiro espiritual lá de 6 meses isolado. Eu gostaria muito de ter feito, não consegui.
E eles colocaram outra maneira de eu fazer um outro retiro, algo similar que pudesse agregar e trazer esse conhecimento da floresta para cá. Não sei como posso explicar melhor isso, mas eu vou te dizer. E trazer também, eu aprender mais coisas e levar para lá, porque eu gosto de compartilhar com eles também as coisas que eu aprendo. E eu fui convidado recentemente a fazer parte do MBA de Medicina Integrativa na Unifesp. Esse é MBA mesmo, de verdade. Né? Não é aquele Esse, MBA do mato, né? Esse é de é, faculdade, só para aquele deixar era, claro aqui. aquele era na íntegra mesmo, era no físico mesmo. Esse aqui tem muito papel, tem muita palavra também, muito boa, mas tem, o interessante é que tem vários conhecedores, né? Tem vários pensamentos diferentes. Foi esse que eu estava falando daquele toque do pulso, tratamento pelo pulso, né? Dos toques pelo pulso, que está na Ayurvédica. E aí eu estou fazendo agora essa, que é uma... Tem muitos professores internacionais na escola de medicina lá da Unifesp. Como aluno convidado, e cada vez que eles comentam, nós somos 75 alunos, entre médico, cirurgião, neurologista, psicólogo. Uau. E aí, puxa, eu estou assim, em êxtase, assim, aprendendo muita coisa com eles, mas é interessante que eles falam a mesma coisa comigo também. Que quando tocam alguma coisa, me questionam sobre como os índios fazem. E a última que eu fiz foi quando essa viagem que eu fiz agora, eu fiz um documentário lá com 3 pajés, e nessa entrevista eu já consegui editar uma, que é uma pegadora de desmentidura. Quando fala essa palavra, todo mundo fica... Que é isso? Pegadora de desmentidura? É uma mistura de quiropata, de quiropraxia, né? É essa a palavra correta, Chico? Quiropraxia, é. Isso. Quiropraxia. Quiropraxia com fisioterapia e ortopedia. Digamos, Nossa pelo menos essas Senhora. 3 aí tá junto. É uma pegadora de desmentidura. Ela explicando, eu nunca vi algo dessa maneira, eu nunca vi algo dessa maneira. E eu fiz esse documentário, coloquei subtítulo, eu passei mais de 10 horas fazendo isso, porque eu não sou tão bom ali na edição, mas eu fiz e coloquei subtítulo em tudo que ela estava falando. Ela explicando como ela curou uma hérnia de um índio que estava lá, falando com os dedos, passando todo o rosto, explicando o que era a desmentidura, o que era o deslocamento do osso, tudo isso aqui. Então eu coloquei o subtítulo, fiz a gravação, fiz a edição e passei para a minha diretora. No momento que eu passei, eu fiquei bem humilde, falei para ela, olha, dê uma olhada, faça uma análise, e se você gostar, você pode passar para a turma, que está autorizado, tá bom? Eles podem deixar que eu vou analisar. Passou 30 segundos, eu acho que não passou isso, 30 segundos, ele disse, eu estou num congresso agora, é a Congrepix, online, dos de práticas integrativas, né? Congresso de práticas integrativas. Congresso de Práticas Integrativas, vou passar ao vivo nesse momento. Você me autoriza? Eu fiquei espantado quando eu disse, está muito bom. Disse, está autorizado, porque ela me autorizou, a curandeira me autorizou. E ela passou ao vivo lá para o pessoal. Então, é assim, é aquela troca, e eu acho muito legal isso, muito bonito, porque a gente tem um conhecimento muito grande e pouca gente conhece. Você imagina uma mulher que está lá no meio do Cuieiras, é chamado de Cuieiras, perto das Anavilhanas, no meio da floresta,
e tem esse conhecimento de quiropraxia, fisioterapia, ortopedia, tudo junto. O camarada chegou lá com o osso fora do lugar, ela colocou o osso para dentro. Ela explicou com detalhes ali. Se o médico quiser ver, quiser colocar. Então, isso está no seu canal do Instagram ou de algum outro canal? tá no YouTube, eu vou colocar ele no Instagram. Eu vou Coloca o compartilhar. link pra gente aqui, pra gente ter. Né? Não sei se você Põe consegue o link pra gente, digitar. e o pessoal que está assistindo, segue também o Josafá para poder ter acesso direto, né? Tá, pode vamos colocar aqui no vou nosso, colocar no Instagram. sigam ele também. Para passar para vocês, então essa palestra, esse vídeo, ele foi compartilhado no Congrepic, eles ficaram entusiasmadíssimos com isso. Porque eu digo para você que eu fiquei entusiasmado, que eu nunca tinha visto alguém explicando. É muito comum para a gente ir numa pegadora de desmentidura. Tá? É muito comum para nós, lá no meio da floresta. Hoje não é tão comum nem na cidade, porque a cidade de Manaus é uma cidade bem desenvolvida também. Tá? E está mais raro você encontrar essas... Como podemos chamar, Brian? Sabedoria. Sabedoria ancestral. Está mais escasso, está mais raro. A gente encontra mais no interior. E eu ia muito nessas pegadoras quando tinha um problema. Às vezes eu deslocava um osso, meus dedos, juntas de dedos, costela saía do lugar, a mulher colocava no lugar. Ou mesmo a hérnia, ela explicou com detalhes como ela curou uma hérnia, pegadora de desmentidura, que eles chamam. E está no vídeo. Foi passado no Congrepic. Eu fiquei, sim, entusiasmado, fiquei muito contente com isso. Parabéns. Muito legal. Valeu a pena a minha viagem. Eu fico muito feliz de ver uma faculdade, né, que nem a Unifesp, né, de fazer esse convite para estar lá no meio dos médicos e todo mundo e tal, porque isso significa que a ciência, né, a cultura tradicional está realmente dando o valor devido para esse tipo de coisa. E essa é uma forma de trazer esse conhecimento para dentro da faculdade. E os próprios colegas, eles valorizam também, como você está falando, puxa, e o Josafá, como é que eles fazem, como é que é, querendo saber a sua opinião e tudo mais. Né? Que houve um tempo que não, que a ciência tinha aquela coisa de achar que só ela resolvia, né? Que tinha toda a sabedoria do mundo. E hoje em dia a gente já viu que não, né? Que na realidade o conhecimento é muito mais vasto e está em todo lado, né? Não está só em um determinado ramo da ciência e tal, né? E isso é muito lindo. Eu acho que isso, para a gente, é o encontro que a gente sempre fala de ciência e espiritualidade. Né? A gente começa a ver esse encontro acontecendo em todas as áreas da vida. Né? Isso, para a gente, é muito lindo. Enfim, você ia comentar alguma coisa? Depois eu... aqui, por favor? Pode me dar 30 segundos para as perguntas aí que podem surgir? Claro. Eu vou só aqui rapidinho e volto. Deixa eu colocar aqui meu pajé para vocês verem. Vamos agradecer ao Josafá imensamente, ao pajé Josafá. Josafá, você ficou devendo meu nome indígena. Não precisa ser agora ao vivo, não sei como é que funciona o processo. Vai que é uma lontra. Tudo bem, ué. Paciência. Também é da natureza. Né? Também é da natureza. É o que tem que ser. Ser. Tá? Eu quero agradecer imensamente pela sua participação hoje. Foi interessantíssimo. Nossa, essas histórias aí, a gente fica de cara, né? Eu acho até, de certa forma, curioso. Você deu uma explicação científica para a história do boto, mas eu realmente, assim, eu não consigo pegar que a essência disso foi a explicação científica, né? Eu não consigo realmente. Como a gente estuda e leva muitas pessoas, então eu vou procurar a parte científica, mas eu prefiro também a outra parte lá da floresta, que é a nossa natureza. O seu papel está perfeito, mas é que eu tenho a tendência de realmente da parte natural e espiritual, né? Porque acho que realmente é onde está a essência de tudo, né? Então, agradecer imensamente a sua participação. Vamos marcar outras lives. Eu quero mais histórias dessa, tenho certeza que todo mundo quer também, né? Vou marcar uma só de histórias aí para você contar umas 4, 5 para a gente. Um abraço a todos, legal. Uma boa noite. Meu querido, como é que fala mesmo? Muito obrigado na tribo Sauá em Pé. Waku Sese. Gratidão, Waku Sese. Waku Sese para você também, para todos e para a floresta. Muito obrigado.